paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui com vocês, na presença do Senhor Jesus. Nós estamos na campanha em 2 Crônicas, capítulo 20, e o verso 12, 12, né? Verso 12, tá. Mas vamos ler, então, os 4 primeiros versículos. O pastor já leu aqui no início do culto, que diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Aí o 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Mas os olhos da igreja aqui do Parque das Graças estão... Amém? Glória a Deus, bendito é o Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, é estranho, né? Não tem nenhuma música aqui. Amém. Então, Josafá, a Bíblia fala sobre Josafá no livro de Reis, fala bem pouquinho sobre ele. Mas no livro de Crônicas, vai ter 4 capítulos que se dedica ao rei Josafá. Então, a gente vê a importância deste rei para Judá, porque ele foi um rei que temeu a Deus, um rei que buscou ao Senhor. A gente lê no livro de Reis, as histórias de reis, e a gente vê o quê? Muitos reis andaram fora da presença de Deus, não obedecia à lei do Senhor, fazia as coisas que não agradavam o coração do pai. Mas Josafá ele foi um rei que amava a Deus. E ele, então, assim que ele assumiu o reino ali de Judá, ele começou a colocar ordem na casa. Ele pegou e começou a organizar ali aquele país. E enviou soldados para guardar a cidade, para que não houvesse brecha para o inimigo entrar ali em Judá. Então, ele começou a organizar todo o país ali de Judá. E Josafá, então, ele não somente ele se preocupou com a segurança da cidade para que os inimigos não invadissem, mas ele se preocupou também com o lado espiritual dos irmãos, né, do povo de Deus. Porque naquele tempo o povo não tinha acesso à palavra. Não é como hoje que eu e você nós temos a Bíblia. Temos, às vezes, até 2, 3 Bíblias, temos o celular, a gente tem acesso. Mas, naquele tempo, não. Só quem tinha acesso ali era o rei, o sacerdote, as pessoas ali que faziam parte, né, que estava junto ali do líder. Porque, naquele tempo, a Bíblia não era assim. Ela era escrita em pergaminho, que eram pele de animais, era rolos grandes. Então, por isso, o povo não tinha acesso à lei do Senhor. E Josafá, ele com essa preocupação, porque ele conhecia a Deus, ele amava a Deus, ele andava nos caminhos do Senhor, ele obedecia à lei do Senhor.
ele se preocupou com aquele povo, com aquele reino, e ele começou então a enviar ali pessoas para ensinar o povo de Deus. E os levitas, os oficiais, eles foram ali para as cidades, para as aldeias, e começaram a ensinar em todos os bairros a palavra do Senhor, porque essa era a preocupação de Josafá, que todos voltassem para Deus, para que o povo não se desviasse do caminho do Senhor, mas que pudesse conhecer a Deus e saber que Deus estava com o seu povo. Então esse rei, ele se preocupava, e ele enviou juízes também, para quê? Para julgar. E ele falava: olha, vocês vão julgar, vocês julgam os povos, mas não sejam, procuram ser justo, não favoreça o rico, porque o Senhor não agrada do suborno. Então ele procurava obedecer os caminhos do Senhor. Então por isso que Josafá, ele foi bem sucedido no seu reinado, porque ele priorizou a palavra, a vontade de Deus e obedecer ao Senhor Deus. E ali o povo, então, ele teve paz, né? O povo foi próspero, o povo de Judá. Mas quando tudo parecia que estava tudo bem, ele recebe uma notícia: ó rei, vem aí uma grande multidão. É um povo que é de perder de vista. Rei, é um povo, muita gente, e ele está vindo para tomar o reino. Ele está vindo aí para dominar a cidade. E ele vai acabar com o rei aqui. E Josafá, então, ele recebe esta notícia. E quem traz a notícia fala: o que você vai fazer, Josafá? O que você vai fazer, rei? Qual é a ação, qual é a estratégia que você vai tomar? Mas o povo que vinha contra ali Judá era 3 reinos contra 1 reino. Era muita gente. Não tinha como, aos olhos humanos, tomar uma ação, uma decisão. Não tinha como. E tem coisas nas nossas vidas que acontecem que a gente se levanta e já vai atrás e resolve, precisa resolver. Mas tem situação que às vezes nos pega de surpresa e a gente não consegue, a gente não sabe para onde ir. E foi isso que aconteceu com Josafá, porque era um povo que vinha para acabar ali com aquele reino, acabar com o rei. E a palavra então diz que Josafá, ele na hora assim, ele temeu. Mas ele, no seu coração, como nós também, né? Às vezes sentimos medo de algo que se levanta, às vezes um diagnóstico, um problema na família. Como hoje nós oramos aqui por uma pessoa, de repente, bem e fica doente. Mas nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder de Deus e nós cremos que Deus está ouvindo e que Ele vai responder. E Josafá, então, naquele momento, ele decide, irmãos, não agir com o seu braço. Ele não buscou, de repente, mandar os soldados guardar a cidade ou ir lá na frente, não. Ele fez ao contrário, em vez de enviar, ele ajuntou o povo. Ele foi orar, ele foi buscar o Senhor. No meio daquela situação, ele decide no seu coração buscar ao Senhor. No meio dessa situação que você vive, o bom é decidir buscar ao Senhor, porque o Senhor, Ele sempre está conosco. E o Senhor, Ele garante a vitória. Josafá, então, ele envia mensageiros, ele começa a orar, a buscar o Senhor, e ele envia mensageiros ali para todo Judá, para que o povo venha para Jerusalém, para que o povo venha jejuar, orar e buscar o Senhor. E os mensageiros, então, eles vão ali nas cidades e começam a andar e anunciar: olha, o rei está chamando, o rei está pedindo para que a gente vá para o templo
templo, porque vem aí um grande exército que quer acabar com Judá. E é para a gente se reunir para buscar o Senhor. Como hoje nós aqui estamos reunidos para buscar o Senhor. Como hoje nossos corações aqui estão unidos para buscar o Senhor. E aquele povo então vem, a palavra diz que vem as famílias, vem os homens, as crianças, os jovens, as mulheres, e eles vão ali para o templo e se reúnem ali para buscar a Deus. Porque eles veem que o exército vem, o inimigo vem, e o inimigo está próximo, e o inimigo está chegando, e o inimigo não para, mas eles se unem em oração, eles se unem na congregação, e eles começam ali então a orar, a jejuar e a clamar ao Senhor. E na hora que o povo está ali na igreja, reunidos, Josafá se coloca de pé perante todo o povo de Judá. E todos ali em pé, aguardando uma providência divina. E quantas vezes a gente está aguardando uma resposta, uma providência de Deus? Parece que está tão longe, o inimigo está vindo. É a enfermidade que está ali chegando, é o problema na família, é a porta fechada. Mas o povo ali se reuniu para buscar aquele que tem a resposta. E o povo ali, irmãos, estavam todos ali congregados em pé. E Josafá, ali, ele levanta a sua voz e faz uma oração ao Senhor. Você pode colocar, Nath, para mim? Ele faz uma oração e ele decide no seu coração buscar o Senhor. E ele orou: Senhor Deus dos nossos... Pode ser o anterior? Acho que é o 5. Deixa eu ver. Vamos lá. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. E orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nas tuas mãos está a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Essa é a oração de Josafá. Ele começa a sua oração, irmãos, ele não chega ali diante de Deus e fala: Senhor, me socorre, me ajuda, olha o inimigo ali. Não, ele chega diante de Deus com adoração, ele chega diante do Senhor celebrando o nome de Deus. Olha lá, ó. Não és tu o Deus que habita nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, e nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Então Josafá, ele começa essa oração adorando ao Senhor, exaltando, celebrando o nome do Senhor, reconhecendo que o Senhor, ele tem todo o poder. E a palavra fala que ele estabelece reis e ele tira reis. Ele faz e pronto. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Quem vai impedir o poder, o agir de Deus na tua vida? Ele domina sobre tudo e sobre todos. E ele continua a sua oração e ele fala ao Senhor: não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra diante de Israel, o teu povo a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Ele lembra Deus da promessa que Deus fez sobre a vida, sobre o povo de Israel. Ele fala: não és tu
o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra diante de Israel, o teu povo. O Senhor é Deus, o Senhor nos tirou lá do Egito, o Senhor nos trouxe para esta terra. Agora vem esse povo querer nos tirar deste lugar, Senhor. Então ele lembra a Deus da sua promessa, que Deus deu aquela terra a Abraão e a sua descendência. Então ele sabe, ele tem uma fé em Deus, ele crê. Se Deus nos colocou, como que o inimigo vai nos tirar daqui? Então essa fé que nós precisamos ter no nosso coração, saber que Deus está acima de tudo, e se Ele fez uma promessa, e Ele fez uma promessa sobre a tua vida, Ele vai cumprir, Ele não vai deixar que o inimigo te atinja, porque Ele é contigo, Ele é contigo, e pode continuar, por favor. Eles já têm habitado nela e construir um santuário em honra ao teu nome, dizendo que foi o povo de Israel, né? Então, irmãos, Josafá, ele está ali orando ao Senhor, e ele vai: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante de ti neste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. Nós oramos aqui agora há pouco, e tu, Senhor, nos ouvirá e nos salvará. Então, Josafá, ele faz a oração, e ele com o povo, e o povo todo em pé ali, unido na mesma fé, naquela oração que Josafá faz, que Josafá lança para o Senhor, ele lança ali para o céu aquele pedido dele, direto do seu coração ao trono de Deus. E certamente o Senhor está aqui pegando as nossas orações e também colhendo ali no trono e trabalhando a favor de cada um aqui nesta noite, porque Ele não muda, Ele é o Deus de ontem e hoje Ele fala comigo e com você, e Ele está aqui para agir, para fazer aquilo que você tem colocado nas mãos dEle. Ele vai abençoar, Ele vai liberar, Ele vai tirar todo embaraço. E de repente, enquanto eles estão ali naquela oração, irmãos, aí que eles estão todos ali unidos, né? Eles estão prestando atenção na oração de Josafá. O povo está ali, o povo não perde a atenção. Então, vem o Espírito do Senhor, vem no meio da congregação sobre o profeta, sobre Jaziel, e traz uma palavra para aquele povo que estava ali temeroso, mas confiante no Senhor. E a palavra que vem... Pode continuar. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias. Então o Espírito do Senhor veio sobre a igreja aqui do Parque das Graças, sobre cada vida aqui. O Espírito do Senhor está no meio da congregação. O Espírito do Senhor está aqui sobre nós. Escutem sobre o profeta, né? Aí o profeta diz ali em voz alta: escutem todos os que vivem em Judá, todos os que vivem em Parque das Graças. Essa é uma história que aconteceu de milagre, mas não é para ficar lá no milagre do passado, é o milagre de hoje aqui para mim e para você. E ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês, assim diz o Senhor a vocês, assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas a batalha não é de vocês, mas
A batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha é de Deus, irmãos. A batalha é de Deus. O Espírito Santo está falando conosco. A batalha é dele. Amém. E o povo então, Josafá então, quando ele recebe aquela palavra, esta palavra, como hoje nós estamos recebendo, ele e todo aquele povo, eles se alegram em Deus, como hoje o Senhor está falando e alegrando meu coração e o teu coração, porque a palavra é dele e o Espírito ministra aos nossos corações. O Espírito Santo fala conosco que esta batalha não é nossa, mas é dele. E aquele povo então, ele se alegra no Senhor e se levanta. Aquele povo começa a glorificar o Senhor. O inimigo estava avançando. Você pode imaginar isso? O inimigo avançando. Mas eles tinham uma palavra. E uma palavra que veio do Espírito de Deus. Os inimigos avançando. Não tinha quem ia lá guerrear por eles. Não tinha quem ia impedir aqueles inimigos. Mas eles fizeram o quê? Se uniram. Se ajuntaram. Ficaram juntos ali em posição diante do Senhor. E aí eles têm uma palavra. Eles têm uma palavra que é... Você tem uma palavra, igreja do Senhor, nesta noite. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Não é para ficar com medo. Não é para se assustar. Porque esta batalha não é tua, mas daquele do alto. Daquele que é o teu refúgio. E Josafá então, ele se coloca em pé ali, na hora que ele ouve, ele faz o que? Ele se prostra diante do Senhor na congregação, e todo o povo se prostra, porque o Senhor traz uma palavra que eles não vão nem precisar lutar. Então o povo começa a adorar o Senhor, se prostra, reconhece que Deus está falando, que Deus está com eles. Eles não estão vendo o Senhor, mas eles estão ouvindo a palavra, e estão recebendo e guardando no coração e sabendo que a vitória está com eles. Então eles ali começam a adorar o Senhor. Todos se prostram da congregação. Que nesta noite o nosso coração também possa se prostrar e saber que o Senhor está guerreando por nós, está falando conosco. E aí os levitas, eles, naquele momento, eles se levantam e começam a cantar, eles começam a celebrar o nome do Senhor, porque Deus falou que eles não vão precisar guerrear, mas o Senhor vai pelejar por eles, e a palavra diz que eles começam a cantar com voz alta. Eles começam a louvar a Deus com voz alta, irmãos. É com voz alta que você entra nas suas batalhas. O inimigo está vindo, comece a louvar o Senhor. Cante ao Senhor, cante com voz alta. A sua arma é o seu louvor. Você pode continuar, por favor? E amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Pode continuar. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. O Senhor vai estar com vocês. Amanhã você sairá para enfrentar aquela situação, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Pode ir, Nath. Aí de madrugada, irmãos,
De madrugada, então, eles se levantaram no outro dia e foram para aquela batalha que o Senhor falou que eles não iam pelejar. Olha a fé desse povo. Eles tinham uma palavra de Deus que eles guardaram no coração, então eles se posicionaram ali. E Josafá, então, ele se reúne com o povo, como que ia fazer, e eles colocam, então, os levitas eles decidem que os levitas vão na frente, louvando ao Senhor e cantando ao Senhor, e atrás vai ali o exército para aquele lugar de batalha, mas eles não iam guerrear. E o povo de Deus, então, começa a cantar, e eles cantam ali com voz alta, e o cântico deles é assim: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Está na prova, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Está na prova, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E eles saíram cantando, e eles foram. Levantaram ali de madrugada, e foi todo o povo ali, e subindo, para ver aquela multidão, aquele inimigo que vinha contra. Talvez eles iam ali, com a curiosidade de saber daquela multidão. E quando eles chegam ali, que eles olham do outro lado, o que acontece, irmãos? O que aconteceu? A palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus tem efeito. Quando Deus fala, acontece, Ele faz, Ele age. Eles não viram nenhum soldado em pé, todos mortos. Era 3 nações contra 1. O Senhor colocou emboscada no meio deles. 2 exércitos brigou com 1, e no final os 2 começaram a desentender. Todo mundo se matou, não sobrou um para contar a história. E o povo de Deus, então, quando olha aquela multidão, tudo no chão, tudo morto. Cadê o exército? Cadê o problema? Cadê aquela situação que se levantou na tua vida? Você crê que Deus, nesta noite, te está dando o livramento? E a palavra, então, diz que aquele povo de Deus, eles vão lá e saqueia todos os despojos. Saqueia as prata, ouro, as capas, as armas. Eram 3 exércitos lá, imagina, vocês podem imaginar uma multidão, o povo ali de Judá, mais de 1 milhão de pessoas saqueando todo aquele vale, todo aquele lugar, trazendo aqueles tesouros, aqueles bens para ajudar, irmãos. Você pode imaginar isso? A palavra de domingo aqui falou, que você vai ter restituição. E hoje está falando, o inimigo veio para matar, mas o Senhor entrou na guerra. O Senhor entrou na guerra, e eles ainda ficaram com o lucro, com os despojos daquela guerra. Então, quando você busca o Senhor guerreia por você. E era tanta coisa, irmãos, era tanta coisa ali para eles pegar, que eles levaram 3 dias para catar todos aqueles bens ali. E no 4º dia, então, Josafá se reúne com o povo ali e dá graças a Deus, e depois vão ali para o templo, para Jerusalém, e agradece ao Senhor. E a palavra de Deus diz que houve paz em Judá, e que todo aquele lugar ali, todas as nações ali vizinhas, o povo ficaram com temor diante ali de Deus, por aquela nação, porque viu que Deus guerreou por Judá. Deus guerreou por aquele povo. Então Josafá teve paz ali no seu reino, que é o versículo 30.
o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Em todas as suas fronteiras, em toda a sua casa, em toda a congregação, em toda a sua nação, sabe, aonde você trabalha, o Senhor concedeu paz, é em tudo, fronteira é tudo, irmão, tudo é paz do Senhor, amém, irmãos? Então a palavra do Senhor nos ensina o quê? Que na hora que você estiver numa situação assim, a gente deve tomar a nossa ação, dependendo da situação, se Deus te dá a estratégia, sim, mas se é algo que você não sabe para onde ir, se vai para cá ou para lá, o que fazer, busque ao Senhor, como Josafá fez, busque ao Senhor, e ele diz o quê? Que se a gente buscar Ele, a gente vai achar, a gente vai encontrar Ele. E quando a gente busca Ele, nós estamos trazendo Ele para as nossas lutas, para as nossas guerras. Não será mais a sua luta, mas será do Senhor. Então é isso que o Espírito Santo fala conosco. Entrega a Ele, para que Ele guerreie as tuas causas. E continua nos ensinando o quê? Não vai para suas lutas bravo, não, mas vai louvando, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Cante louvores. A palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. É no meio dos louvores, quando você canta, o Senhor, Ele habita, Ele recebe, Ele opera. A palavra diz que estava ali na cadeia preso, Paulo e Silas, e o que aconteceu? Perto da meia-noite, talvez um frio, cansado, presos, eles decidiram orar ao Senhor, eles decidiram buscar o Senhor, e eles começaram também o quê? Cantar louvores, e o que aconteceu? Aquele lugar estremeceu, e as correntes caiu. Então creia no teu coração, comece a cantar, vai para as tuas guerras com louvor ao Senhor, que Ele vai te dar a vitória, amém, irmãos? O nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo, Ele foi ontem, hoje e é eternamente. Quantos livramentos o Senhor já nos deu, quantos milagres, quantos testemunhos na minha vida e na tua vida. Deus não muda, a palavra diz o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor e nós temos testemunhado disso. Então fique com essa palavra, que o Senhor é contigo. Aplauda o Senhor Jesus.